Muito bom dia, sábado. Glória a Deus, maravilhoso sábado, né? E vocês, como tem passado? Espero que bem. Tem orado por isso, tem declarado um dia à sua frente, um dia excelente. A palavra diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Então, quando você se desperta, abre os olhos, você deve, primeira coisa, glorificar o Senhor, o Criador, porque mais uma manhã está disponível aí, mais um dia disponível para você fazer algo diferente, para você fazer um excelente dia. E a gente, quando entende isso, sabe, por fazer algum excelente dia, a gente não espera cair do céu, a gente não empurra com a barriga, a essência do Criador está aqui dentro e você precisa botar ela para fora, né? Por falar em Criador e criatura, ontem a gente deu uma mexida aqui e resolveu mudar de posição aqui um pouco. Coloquei a mesa em outra posição. Estava muito bagunçado e tal. Enfim, ainda está um pouco, mas a gente com o tempo vai organizando. Mas esse não é o foco. Bom, vamos falar sobre algo aqui interessante também. Tenho tocado muito em assuntos assim a respeito de comportamentos humanos, nosso comportamento, nossa vivência, nossas experiências, né? Isso é bom porque, primeiro, a gente troca experiência um com o outro. Aprende com o erro de um, o acerto do outro, e com isso a gente tende a ter uma sociedade mais evoluída, né? O interessante é a gente avançar sempre. Como eu diria e disse algum tempo atrás, o erro não nos induz a perder. O erro ou a gente aprende ou a gente lá no final ganha. Eu estava vendo ontem uma luta do UFC, não me recordo qual era o número do UFC, a edição, mas uma luta fantástica, uma das melhores que eu já vi no UFC. E um dos lutadores estava assim dominando completamente, o cara com muito soco, o outro defendendo bastante, mas levou muita bordoada, já estava com os supercílios cortados. E de repente foram pro chão e esse cara que estava dominando pegou no mata-leão outro lá e encaixou o mata-leão e assim, foi por questão de segundos o cara lutando ainda, tentando sair daquilo ali. Para quem entende um pouco de jiu-jitsu, se tiver bem encaixado é difícil sair. E ele conseguiu encaixar e sair, se levantou, respirou fundo, foi para frente. E aí conseguiu pegar o cara e lançou o cara no chão e já montou a guarda do cara, seu oponente, virou o jogo e começou a desferir golpes certeiros, né? Até que conseguiu virar, ele mesmo encaixou o mata-leão no cara e tipo falou assim, não mano, deixa eu te explicar, é assim ó. E encaixou de um jeito e deu. E ele ganhou a luta numa virada espetacular. Que luta foi aquela, sabe? Os dois com os supercílios cortados, numa virada de jogo fantástica. Mas o que eu quero dizer com isso é que ele aprendeu com um erro que, sei lá, no início da luta ele cometeu, ele deixou o cara crescer, de repente ele estava com medo da luta, com medo de se expor e o cara achar as fraquezas. E aí acabou que ele deu confiança em excesso pro cara no início, mas ele tomou a rédea e falou, não, peraí, deixa eu recuperar a minha confiança aqui. E aí ele foi, lembrou de todo aquilo que ele tinha aprendido, todo o treinamento e botou em prática e ganhou a luta. Mas enfim, eu estou aqui para falar, primeiro eu quero dar um bom dia, né? Falei no início, quem entrou depois, Simone, bom dia. Bom dia para sua linda família, que é minha também. E, bom, estou aqui para falar de confiança. Confiança. Vamos entender confiança, tá? Eu quero primeiro lembrar de quando éramos crianças ou dos nossos filhos, das nossas crianças. Vamos pensar.
Bom, eu vou imaginar aqui, vou colocar uma situação que ocorre aqui em casa, por exemplo. Seu Joaquim acorda de manhã, vai ainda meio que sonâmbulo, para o banheiro, põe a mão na torneira, pega a água, esfrega, lava o rosto, fecha a torneira e desce. Vai para a cozinha, senta à mesa. Existem alguns pontos de confiança que o Joaquim passou despercebido, que ele confia e descansa. Ele foi até o banheiro, ele abriu a torneira, a água desceu. Sabe? Sem pensar nisso. A confiança dele era tremenda que, naturalmente, ele abriu a torneira e já sabia que a água ia sair. Ele não se preocupou em que o pai dele poderia ter deixado de pagar a conta e a companhia de água foi lá e cortou a água. Isso para ele não passou na cabeça dele. Da mesma forma, ele desceu as escadas, foi até a cozinha, sentou à mesa, esperando o café da manhã. Sem, assim, imaginar que talvez não tivesse leite, talvez não tivesse o pão, talvez não tivesse a manteiga, talvez não tivesse croissant, biscoitos, enfim. O café da manhã que ele queria comer. Essa confiança que normalmente as crianças têm. Além daquela confiança da segurança. Os filhos se sentem muito mais seguros diante dos pais. Ontem eu falei sobre medos, né? E que quanto mais medos a gente tem de alguma coisa, e declara principalmente, mais a gente atrai a atenção dessa coisa. E mais a gente canaliza a energia para essa pessoa. A gente fala, ó, toma aqui, medo. Tô te dando energia, porque eu tenho medo de você, toma aqui. Aí esse medo cresce e toma conta da gente. E aí a gente fica acuado, a gente fica de forma amedrontado mesmo, paralisado, deu branco, como eu disse ontem, né? E porque a gente deu energia, então acaba crescendo, aquele medo cresce sobre você, te domina. Quando eu era criança, até queria ter comentado ontem e acabei esquecendo, eu tinha alguns medos. Tinha medo de, por exemplo, de escuro. Não era sempre, mas de vez em quando eu tinha, sabe? Principalmente quando eu assistia alguns filmes aí, porque antigamente era a coisa mais normal a criança assistir filme de terror, né? Então, assim, eu mesmo assisti muito. Quando era criança, assistia demais. Juntava às vezes com meus primos e assistia. E aí eu tava assistindo, não lembro qual que era o filme da vez, mas assisti e tal e fui dormir. Só que, caramba, eu me lembro que um dia minha mãe apagou a luz e eu ficava olhando assim no escuro e eu via coisas no escuro. Via mesmo. E via coisas se formando. E via coisas, tipo, não chegava a vir até mim, mas ficava me observando. Tudo fruto da minha mente. Porque eu tinha medo e eu dava energia para esse medo. O que acontecia? Eu ou chamava minha mãe, eu criava coragem, levantava e ia até minha mãe. E minha mãe, o que foi? Eu, mãe, tô com medo, e tem um bicho lá, tem não sei o quê. Então sempre a gente dava asas a essa imaginação. A criança tem isso. A psicologia fala a respeito da confiança o seguinte, existe um termo na psicologia que é o seguinte: estado psicológico que se caracteriza pela intenção de aceitar a vulnerabilidade, com base em crenças otimistas a respeito das intenções ou do comportamento do outro. Então, isso é o que a psicologia diz a respeito da confiança. Então, primeiro, diz que é um estado psicológico que se caracteriza pela intenção de aceitar a vulnerabilidade. Quando você tem confiança em determinada coisa, você sabe que é vulnerável e confia que algo está tratando da sua vulnerabilidade, está cuidando da sua vulnerabilidade, está suprindo o que você precisa no seu estado de vulnerabilidade. Quando existe um casamento saudável,
uma família sólida, a esposa, ela sempre tem a confiança de que o marido está ali, provê, os problemas ele segura, as bombas estão lá, ele tem carga o suficiente, força o suficiente para segurar a bronca, né? É o cara que está à frente para poder morrer pela família, é o cara que é o sacerdote de casa, né? O cara que dita a regra ali, claro, sabiamente, inspirado por Deus, não é nada ditatorial, não é nada machista, como homem de Deus, como Cristo mesmo, ele é um representante de Cristo perante a sua família, tá? E aí a mulher confia, ela descansa, ela se sente segura ao lado do marido, né? E muitas vezes, quando está longe do marido, o marido precisa viajar, alguma coisa assim, a mulher se sente mais vulnerável. Então, esses são certos tipos de confiança. Eu fiz alguns levantamentos, estudos, li alguns artigos aqui também, acerca dessa questão de confiança voltado à biologia. O nosso cérebro, todo mundo sabe que tem um lado esquerdo e um lado direito, né? Então, aqui está o meu esquerdo, como está espelhado, está aparecendo para você como se fosse o seu direito, e aqui está o meu direito. Normalmente, biologicamente, comprovou-se que o lado direito do cérebro, controla o que tá os movimentos do lado esquerdo e vice-versa, o esquerdo controla os movimentos do lado direito. Quando se é criança, quando é muito novo, ainda ainda não tem raciocínio lógico, esse tipo de coisa, ou seja, quando é criança mesmo, até mais ou menos os 7 anos, 6 anos, por aí, 7 anos começa a entrar essa questão. Depende muito da criança. Ó. O que é ativado nessa criança, o que é mais desperto nessa criança, é o lado direito. O lado direito é onde se encontram emoções, onde as emoções ficam ali armazenadas, paradigmas, conceitos formados, que mais? Traumas. É lá no lado direito que tudo que você carrega na sua cultura, seja escolar, seja familiar, de crenças, etc., é lá no lado direito que essa coisa é formada. Tá? E é ali que fica carregado. Então, quando você é criança, a gente trabalha nisso aqui. E a confiança da criança está ligada diretamente ao lado direito. Porque ela, cegamente, ela vai onde o pai está, onde a mãe está. Não, minha segurança é meu pai e minha mãe. Quantas vezes a gente, quando era criança, sempre procurava a mão da mãe, a mão do pai para não sair de perto. Quando saía era um desespero. Me recordo quando a Melissa era bebezinha. Eu viajava muito, trabalhava muito, ficava muito fora. Então, assim, ela era muito ligada com a Gina. E muitas vezes eu me recordo, às vezes eu chegava e tal, sentava com ela na sala. A gente morava num barracãozinho que tinha aí 4 cômodos. Era a cozinha com a sala, um quartinho que seria o dela e aí um corredor que dava para o nosso. A gente foi muito feliz lá, foi no fundo da casa do avô da Gina. E aí, assim, a sala tinha um portalzinho, era aberto, não tinha porta que fechava nem nada, que você via a cozinha, era ligado com a cozinha. E aí, assim, a Melissa brincava numa posição estratégica que ela tinha que ficar de olho na mãe dela lá na cozinha. Se a mãe dela saísse da visão dela para ir lá fora, ou estender uma roupa, ou sei lá, saísse ali da visão, onde tivesse uma parede, ela não conseguia ver a mãe dela, meu Deus do céu, essa menina ficava louca. Então, assim, a confiança era ver a mãe dela, não importa se eu estivesse ali, sabe? Porque ela estava muito ligada à mãe dela e a confiança era na mãe dela. Chegou um certo tempo que não, ela já... Nessa época, para ter ideia, ela não gostava de ficar nem na casa da avó, e ela é louca com a avó hoje em dia, né? Depois, na verdade, de uns 3, 4 aninhos, a Melissa já queria ficar com a avó o tempo inteiro. Mas até então era só a Gisele. E eu me recordo, assim, tem muitas cenas na minha cabeça da Gisele
A Melissa grande, a Gisele que encaixava ela aqui do lado e andando, fazendo tudo com ela aqui no braço, porque ela não queria desgrudar da Gisele. Mas foi um momento muito maravilhoso, né? E a gente começa a entender essa questão da confiança, né? A Melissa descansava a confiança na mãe dela, assim como os outros, né? O Joaquim também teve esse momento, tem até hoje, e assim como a Lela, a própria Melissa hoje com 14 anos, isso, até tomando banho, tinha que tomar banho com ela por perto. A Melissa hoje com 14 anos, ainda assim tem o descanso, a gente começa a analisar a vida dela e ela tem o descanso dela, né? Ela acorda de manhã cedo, ela desce para tomar o café dela, tá tudo lá, tá descansado, tá pronto, porque vai estar tudo certo. Entendeu? A preocupação dela tem sido ela estudar, porque a gente não pode estudar por ela. E assim como os pequenos já estão nessa fase também, mas no caso da Melissa, a Melissa por si só resolve os problemas dela em relação ao estudo, que é o único problema que ela tem, né? E, bom, e falando de lado esquerdo e lado direito, o lado direito, então, ele carrega as nossas emoções, paradigmas, conceitos formados desde a infância, traumas, então tá tudo ali nesse lado direito do cérebro. E o lado esquerdo, posteriormente, começa a ser despertado, né? Que é onde começa a ver os filtros, ou seja, é você interpretar o que é bom, o que é ruim, o que você quer ver, o que você não quer, onde vem o raciocínio lógico, né? Aquela coisa de parar e pensar, será que isso é bom? Não, esse cara falou uma besteira, acho que esse cara está falando bobagem. Então, tipo, você começa a fritar. Então, isso vem para cá, para o lado esquerdo do cérebro. A linguagem começa a surgir, né? Junto com as habilidades motoras e cognitivas, começa a surgir a linguagem. Então, nesse período é que a criança começa a desenvolver mais o lado esquerdo do cérebro, né? E só para você ter ideia, que a gente carrega dentro de nós, as escolas tradicionais, elas não ensinam a gente a usar o nosso cérebro da forma que a gente tem, que ela não ensina a criança a pensar. E isso, assim, de forma inteligente é que deveria mudar, sabe? Tem um grupo aí que eu conheci há pouco tempo atrás, no início do mês mais ou menos, que eles estão assim, ferrenhos, focados com projetos em que venham trazer essa novidade do ensino, que é ensinar a criança a pensar, sabe? Ensinar, porque isso vai trazer o quê? Vai trazer um foco no aprendizado correto, o aprendizado lógico, não ser simplesmente doutrinado por qualquer coisa, sabe? Saber discutir, saber chegar em casa e falar, pai, mãe, olha só, a escola está fazendo isso, isso e isso, o que vocês acham? Então, assim, trazer isso para debate, sabe? Isso também é função, no meu ponto de vista, acho que é função dos pais, tá? O pai tem que estar sempre junto do filho, até a palavra de Deus fala que nós devemos ensinar os nossos filhos o caminho que eles devem andar, para que quando estiverem grandes, né, possam sempre estar lembrando, se porventura desviar, sabe o caminho para voltar, tá? Mas que a palavra sempre vai estar dentro. Então, veja bem, a gente tem que sempre estar próximo do nosso filho. Sempre. E próximo é o seguinte, e aí, como é que foi seu dia? E aí, como é que foi sua noite? Como que você dormiu? Você teve sonhos? Me conta seus sonhos. Ah, deixa o papai ver seu desenho. Sim, olha os desenhos dos seus filhos. Normalmente os filhos da gente expressam nos desenhos, às vezes um simples formato, risco que ele faz, ele expressa alguma coisa que ele está sentindo. Ele pode fazer ali uma paisagem bonitinha, um solzinho, mas talvez o jeito que ele está desenhando o sol, se ele coloca um olhinho triste no sol, uma lua triste, isso expressa muitas vezes o que passa no coração. Posso até levar uma bronca aqui e vou falar. Minha esposa Gisele tem uma lua desenhada nas costas. Ela já tem plano de mudar essa cara da lua. Mas porque ela fez uma lua brava. E assim, ela teve alguns problemas durante a sua vida que ela carregou.
E aí, no momento que ela teve a oportunidade de fazer uma tatuagem, ficou bonita a tatuagem, só que ela fez uma lua brava, assim, né? E ela não é isso, né? E, na verdade, ela estava sem querer, sem perceber, estava expressando uma mistura de sentimentos ruins que havia dentro dela. Existem várias pessoas que carregam essas coisas, esses traumas de infância, sabe? Essa ausência da presença paterna e materna, do conversar, do tato, de saber como é a vida do filho. As crianças levam isso para o resto da sua vida e chega um determinado momento que isso explode, sabe? As crianças não têm, ou adolescente, seja quem for, às vezes até um jovem adulto não tem sabedoria o suficiente para lidar com esses problemas, lidar com as frustrações. E isso deve ser ensinado sim dentro de casa. Lidar com as frustrações. A gente tem que aprender que nem sempre tudo é alegre, nem sempre é festa. A gente tem que aprender que tem um momento ruim. É como aquela história do rei que eu contei, né? Que o rei recebeu 2 cartas. Uma para ele abrir no momento que melhorasse a crise e outra para ele abrir no momento que piorasse a crise. Aliás, o contrário, quando a crise estava ruim, ele ia abrir. E quando tivesse bom, ele ia abrir. Aí, do que ele abrir a crise ruim, vai passar. Beleza, tá bom, todo mundo fala isso. Aí vem o momento bom. Ei, festa, tamo bem. Aí abre lá, vai passar. Passar o momento ruim, vai passar o momento bom. A gente vive disso, de altos e baixos. Então, com isso, com esses altos e baixos, a gente tem que aprender que devemos ensinar nossos filhos que existem momentos altos e momentos baixos. Momentos ruins e momentos bons. Ou o contrário, na ordem, não tem problema. Mas que sempre vai haver essa oscilação. Só vai estar topo da gama, né, como fala na Europa, em Portugal. Topo de gama vai estar top quando a gente estiver no céu. Que ali a gente vai ter corpo glorificado, não vai ter mais sentimento ruim, enfim. Depois a gente pode falar só sobre isso. Agora, tem que ensinar. Nós precisamos chamar nossos filhos a atenção para aprender a lidar com as frustrações, né? Quando crianças, eles precisam sentir a confiança não somente em termos de segurança, de proteção, mas a confiança do coração. Eles saberem que existe um pai e uma mãe que eles podem confiar. Tem que ter um pai para confiar. É como Deus na nossa vida. A gente tem que confiar em Deus literalmente como um pai. Essa confiança que a gente teve no nosso pai de segurança, de provisão, é a confiança que nós devemos ter em relação a Deus. Ele nos deu a paternidade justamente para isso. A gente só precisa entender essa questão, entende? E pegar o nosso pai terreno, o sentimento que a gente teve quando criança, transferir, e é uma forma de trazer uma analogia e transferir essa confiança para Deus, nosso Pai. Deus, nosso Pai, é nele que a gente deve exercer nossa confiança. A gente tem que descansar de fato nele, né? Então essa questão, olha só, esse lance do cérebro, cara, a lateralidade do cérebro, foi criado esse termo, né? Nada mais é do que separar o cérebro em hemisférios. Então eu tenho lado direito e lado esquerdo. Essa lateralidade do cérebro desperta aí algumas outras situações, como por exemplo, a criança vai crescer e lá pelos seus 6, 7 anos, depende da criança, começa a entender se essa criança aí vai, acho que mais jovem até, hoje em dia mais jovem até. Essa criança, a gente começa a entender que ela vai ser ou destro ou canhoto, né? Até o início do século XX, ser canhoto era sinônimo de aberração, literalmente. Era sinônimo de aberração. Eles achavam que era uma deficiência mental, que a pessoa poderia ter problemas de linguística, enfim, existe muitas coisas que no século passado eram terríveis em relação a isso. Agora, trazendo para a nossa realidade, eu pelo menos vivi uma situação que ainda havia muito preconceito com canhotos. Eu tive colegas, por exemplo, canhotos que sofriam na escola. Eu tive um amigo, por exemplo, que era canhoto.
Ok. E aí ele quebrou esse braço esquerdo. Na verdade, ele vivia quebrando. O cara era muito arteiro. Então ele quebrou o braço esquerdo e não tinha como escrever. Eu não sei se você já notou, mas pelo menos os que eu conheço. Então eu posso dizer que é quase a maioria, né? Eu posso dizer que é a maioria. Dos que eu conheço, que são canhotos, tem muito mais dificuldade de usar o outro lado, motor, eu digo assim, mão ou perna, do que o destro, usar a outra mão ou outra perna. Eles têm muito mais dificuldades. Então esse meu amigo canhoto, ele quebrou o braço e não tinha como, ele ia para a escola para ser um espectador ali e tentar prestar atenção, né? Mas eu me lembro claramente, a coordenadora geral da escola falou, não, tem que dar um jeito com esse menino. E ela obrigava ele a aprender a escrever com a direita. Nem ele entendia a letra dele. Já naquela época, assim, já era difícil porque a letra já não era bonita porque estava aprendendo, né? E eu sou de uma época que assim, a maioria das letras bonitas era mais das meninas. Os homens não tinham muita letra bonita. Mas tinha um ou outro que sempre teve, né? Mas a maioria era assim. E aí, assim, naturalmente, principalmente quando está aprendendo, a letra já não é tão bonita. E ainda forçava ele a escrever com a direita. E, cara, que dificuldade que era. Eu me lembro que eu era criança, eu ficava apreensivo. Eu ficava com medo de quebrar minha mão direita e ter que aprender a escrever com a esquerda. E era uma loucura. Esses dias a gente estava brincando aqui em casa de jogos de adivinhação e tinha que adivinhar através de desenhos, né? E detalhe, o desenho tinha que ser com a mão oposta, com a mão esquerda. Aqui em casa todo mundo é destro. Então a gente tinha que desenhar com a mão esquerda. E era um desafio, eu mesmo ficava todo torto para desenhar. Mas a gente sente essa dificuldade, mas trazendo, quando é criança, a dificuldade é maior ainda, porque primeiro que você está desenvolvendo suas habilidades motoras, cognitivas e tal, aprendendo a ler, a escrever e ainda forçar você com tua outra mão. Caramba, que loucura, a gente trazendo isso. Se fosse hoje em dia, isso ia dar um problemão na escola. Mas naquela época existia isso. E não era só no início, né? No início era pior, porque muitas vezes eles falavam que a pessoa canhota era um bruxo, queimavam as pessoas, é um absurdo. Mas enfim, deixa isso pra lá. Passado passou e a gente vem avançando, graças a Deus. E aí, assim, normalmente quando se pega essas habilidades, né, quando a criança descobre, não, eu sou destro, eu sou canhoto, ou ambidestro, a gente vai entrar nesse detalhe, ela começa a desenvolver e isso fica pro resto da vida, né? Eu conheço pessoas que escrevem com a direita, mas a perna forte é a da esquerda, por exemplo. Eu conheço gente assim. O meu pai, se eu não me engano, é assim, né? Eu me lembro quando criança, só eu vendo. Uma vez a gente foi ver ele jogar bola, eu fui ver ele jogar bola e eu tinha percebido isso. Mas eu tenho um primo assim também. Mas normalmente se eu uso a direita, se eu sou destro, né? O meu lado direito é o mais forte. Se eu sou canhoto, o meu lado esquerdo é o mais forte. Agora, tem a forma de desenvolver. Os destros, como eu disse, costumam, em sua maioria, ter mais praticidade, mais facilidade em desenvolver o lado motor esquerdo do que os canhotos. Os canhotos já têm muito mais dificuldades em desenvolver o lado motor direito. Assim, eu sou o cara que eu gosto muito de futebol e a gente consegue perceber isso na prática. Eu, desde criança, eu sempre tentava, eu sempre fui fã de pessoas canhotas no futebol, que realmente grandes craques sempre foram canhotos. A maioria, na verdade, sempre não. A maioria canhotos, a gente pode perceber, o Maradona canhoto, o Messi canhoto, quem mais? Enfim, tem vários aí, né? Não vamos ficar aqui falando sobre isso. Mas a habilidade com a perna esquerda ela é impressionante de quem joga futebol. E não só isso, um jogador de vôlei com a esquerda, um jogador de tênis, Rafael Nadal tá aí, o cara arrebenta. E os lances que ele dá com a mão esquerda, cara,
é impressionante. Tem um outro argentino aí também, esqueci o nome do cara, um cara canhoto também muito bom no tênis. Então, enfim, existem as particularidades. E em relação ao ambidestro, cara, tem alguma coisa interessante aí. O ambidestro, assim, ele tem mais desenvoltura com ambos os lados motores. De 3 a 4% da população geral, né, é ambidestre, segundo estudos das pessoas que trabalham com esse tipo de estudo, tá? Esse índice sobe de 17 a 47% nas populações com altos índices de autismo, né? E assim, e os autistas começam a apresentar diferenças motoras a partir dos 7 meses, logo no início do desenvolvimento, né? E assim, mais tardar a gente começa a ver vários conflitos de funções cognitivas, como linguagem e tal. Mas então, assim, existem essas situações do lado esquerdo e do lado direito. Eu fiz esse levantamento para a gente entender essa questão, né? Mas, assim, em termos de confiança no geral, o povo confia, a gente tem mais confiança, o ser humano tem mais confiança naquilo que ele vê com os olhos, naquilo que ele pode tocar. E isso, quando a gente descobre a nossa real identidade, isso pode ser um entrave. Isso normalmente é o entrave, é o principal obstáculo. É acreditar só naquilo que a gente vê, acreditar só naquilo que está ao nosso redor, acreditar nas circunstâncias, né? Isso é um problema grande para quem descobre a sua essência, a sua identidade, né? Que é imagem e semelhança do Criador. Eu sempre bato nisso. Porque a gente precisa de fato declarar isso diariamente, fazer, como eu disse esses dias, fazer o nosso boot cerebral em cima desse texto de Gênesis 1:26. Eu sou imagem e semelhança do Criador. Então eu tenho que sempre estar fazendo meu boot cerebral em cima disso aí, sabe? Despertando o meu cérebro logo de manhã quando eu acordo para isso. A primeira coisa que eu tenho que saber é isso. É o meu software, carregar o meu software básico, tá? Na hora que ele sobe ao sistema operacional que vai ser carregado aqui, vai ser imagem e semelhança do Criador, ok? Essa é a minha imagem e semelhança, eu sou isso. E aí as circunstâncias o tempo todo vai tentar te desviar disso aí, o tempo todo vai tentar te desviar disso aí. Com isso a gente acaba perdendo a confiança em quem? Primeiro na nossa identidade, a gente acaba perdendo a confiança dela, a gente acaba esquecendo qual é a nossa identidade, né? A gente voltar para o texto lá no povo de Moisés. O povo precisava de Moisés para poder ver o profeta e crer em alguma coisa, e confiar. Então Moisés falava, a água parava. Por mais que o povo murmurasse e tal, quando Moisés abria a boca e falava assim, vocês estão pecando, vocês, o povo tremia. Mas Moisés era o cara que eles precisavam olhar. Tanto é que quando Moisés subiu no monte para poder conversar com Deus e obter as tábuas da lei, quando ele saiu, o povo falou assim, e agora? Como é que vai ser? Moisés não está aqui, a gente precisa ver alguém. Vamos fazer um boizinho aqui de ouro, então, para a gente olhar e ver que tem Deus. Então, o povo sempre está buscando alguma coisa para ver, está de olho nas circunstâncias. E isso aí prejudica, né? Olha só, Jó disse um negócio na época das suas aflições lá. Jó disse um negócio em meio às besteiras que ele pensou e falou durante o seu momento de aflição. No capítulo 31, verso 1, Jó diz assim, ó, fiz aliança com os meus olhos. Como, pois, os fixaria em uma donzela? O que ele quis dizer com isso? Ele estava lutando consigo mesmo em relação às perturbações. Porque veio as circunstâncias para cegar Jó. E Jó estava tentando lutar. Falou assim, eu fiz aliança com os meus olhos, que meus olhos não olhassem para as circunstâncias.
né? Porque se eu olhar, por exemplo, fixar meu olho para uma mulher, ou para as mulheres, eu vou desviar da minha identidade, desviar do meu foco, desviar da minha essência, do meu caráter, sabe? E acabar por cometer alguns erros na minha vida gravíssimos. Então, Jó falava acerca disso. Ele tentava, sabe, declarar isso no momento de aflição. Muitas vezes ele não conseguia e abria a boca e começava a falar que ele era um merda, que ele merecia todo aquele castigo, que ele era aquilo, que Deus estava castigando. Né? Só que lá no 42, que é o principal de tudo isso, que ninguém dá ênfase nisso, mas é o principal, cara. Quer ler o livro de Jó? Foca no capítulo 42, não foca nas circunstâncias que aconteceram à vida dele. Foca no início, tá? O início é importante, porque no início mostra quem realmente trouxe as pragas a Jó, tá? E foca no 42. 42, verso 1 ao 6. Eu vou ler, diz assim: Então respondeu Jó ao Senhor: Bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia. Coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois, havias dito e eu falarei. Eu te perguntarei e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Jó estava arrependendo das besteiras que ele falou, sabe? Porque ele tinha conhecido, assim, foi no momento que Deus falou com ele: Jó, para de besteira, cara. Olha aqui. E aí ele teve sabedoria em ouvir o Senhor, reconheceu as besteiras que ele falou, se arrependeu, né? E ali, a partir daquele momento, ele começou a enxergar verdadeiramente o Senhor na vida dele. Ele começou a enxergar quem era Deus na vida dele, de fato. E isso é extremamente importante, né? Então, olha, eu tenho que me ligar na real identidade sempre. Renovar a minha aliança com meus olhos no Criador. E renovar aquilo que eu sou sempre, todos os dias, tá? Lembrando e declarando também, como Romanos 10:10 fala: com o coração se crê e com a boca se confessa. Então, meu coração, desses dois termos, com o coração se crê e com a boca se confessa, esse aqui não pode deixar de existir. Mas esse cara aqui é o mais difícil. Você precisa convencer o seu coração, tá? É o seu coração que precisa ser convertido. Não é Deus que vai te trazer essa conversão. Ele já fez tudo o que tinha que fazer e te deu a oportunidade. Agora cabe a você lutar consigo mesmo, com o seu coração. Falar: ei, creia, fala. Esse segundo aqui sempre tem que haver a fala. Eu tenho que declarar. Mas o coração, você convence ele. Todo dia, junto com o seu boot cerebral, você fala: coração, ei, veja bem, eu não creio em circunstâncias. Eu sou do povo da fé. A gente vive pela fé e não pelas circunstâncias. Eu não vivo pelo que eu ouço, eu não vivo pelo que eu vejo, seja em jornais, em TV, em falácias, ou que está aqui ao alcance dos meus olhos naturais. Não, eu não vivo por isso, eu vivo pela fé. Eu vivo por aquilo que eu creio. Esse deve fazer parte do seu dia a dia de manhã cedo. Vai levantar? Faça seu boot cerebral em relação à sua identidade, Gênesis 1:26, e faça também a confissão da sua fé. Eu creio naquilo que eu creio. Eu vivo aquilo que eu creio. A coração, entenda, você crê e eu declaro. Fala sempre isso, exerça isso, tá? Vamos ficar com Romanos 10:10 no nosso coração. Mateus 6:33 fala: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Esse é o descanso que a gente entra no nosso Pai. Buscar primeiro o reino de Deus.
Então, quando a gente sai de casa revolto, quando é adolescente, sei lá o que, sai revolto e aí tenta, por duras penas, viver lá fora e às vezes se arrepende e quer voltar, seu pai está com os braços abertos para te esperar. Pai prudente, pai misericordioso, pai amoroso, está com os braços abertos esperando. Vem, meu filho, vem que aqui você tem. Então ele vai buscar o reino, vai buscar a casa dele. Porque lá tem um pai provedor, o pai que cuida, o pai que ama. Isso a gente tem que sempre também, como pai e mãe, ter essa visão de pai provedor, de pai que ama, de pai que cuida, de pai que abraça, né? E tá sempre preparado para a bucha. Vai ter bucha, muita bucha, mas a gente tem força no pai suficiente, cargo suficiente para suportar qualquer que seja a bucha. Finalizando, Salmo 37, versículo 5, um salmo muito profundo. Então, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Essa tem que ser a carga da nossa confiança no Senhor. A gente tem que literalmente entregar. Sabe, nós falamos ontem de medos. E os medos, eles podem nos cegar, nos paralisar. E a gente não pode viver pelas circunstâncias dos medos. Nós temos que viver pelo aquilo que nós cremos, acreditamos. Nós cremos que Cristo fez a obra máxima, suficiente na cruz? Cremos. Se eu creio nisso, então eu entro no descanso de Deus. O descanso de Deus é crer que eu sou filho do Criador, que Ele me deu reino e sacerdócio. Então eu sou rei e eu sou sacerdote. Então com tudo isso eu tenho acesso ao Pai, à provisão, a qualquer coisa. Não dê poder às contas que vão chegar, não dê poder à limitação do seu salário. Você é muito superior a isso. Não se limite a isso. Não se limite. Não deixe que os seus olhos tomem conta. Confie plenamente. Não é esperar com a barriga, mas faça somente o teu trabalho confiando no Senhor. Provisão virá. Crie. Você tem criação. Você é imagem e semelhança do Criador. Logo, você é um pequeno criador, cara. Então, crie também. Vá para cima. Imagine. Sonhe. A imaginação nada mais é do que nossa fé. O Senhor falou que todas as coisas já estariam prontas e feitas por Ele. Então, pronto, imagina e está feito. O que cabe agora é a gente declarar aquilo que a gente imagina, nossa fé, para que ela possa vir aqui à existência. Ela já existe lá no céu. Agora vamos trazer isso aqui. Vamos trazer. Isso é algo louco. É algo louco porque é totalmente sobre a natureza humana. Sobre a natureza terrena, mas não em relação à nossa natureza de imagem e criação e semelhança do Criador. Então a fé é isso, sabe? A fé é isso, é crer no impossível, como diz a canção de um grande amigo meu, espelhado no livro de Hebreus, né? É crer no impossível, é no manifestar do seu poder. Então a gente tem esse poder dentro de nós, que o Pai nos deu essa autoridade. Então aquilo que você imagina, aquilo que você tem como fé, declara, tá? Começa a visualizar tudo isso. O que você crê, o que você vê, o que você imagina, visualize e agradeça, porque já existem essas coisas na região celestial. E essas coisas vão vir aqui, a região terrena. Para quê? Para que você possa manifestar o poder de Deus, para que a glória dele seja manifesta aqui na terra. Tá bem? Deus te abençoe. A palavra de hoje era sobre confiança. A live fica salvada. Tamo junto. Vamos confiar sempre no Criador, descansar nele, e o mais ele fará. Tá bom? Um grande beijo. Faça um excelente sábado. Fui.